vocês estão indo em busca de conhecimento, de algo melhor para sua família, para os seus filhos, para a sua vivência. Vocês poderiam estar fazendo agora qualquer outra coisa, mas vocês estão aqui buscando conhecimento, buscando melhorar a vida da sua família e dos seus filhos, e isso é maravilhoso, tá? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, e Josi, a sala é sua. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Não é a minha maior vivência, né? Gravar vídeos não é, como a Neu, mas a gente se esforça para poder estar dividindo um pouquinho com vocês, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre dispraxia, não só a da fala. Tá? Então, a gente vai entender o que isso significa e como que a gente pode usar os olhos a nosso favor para estar ajudando nesse processo de cuidado dessa criança, desse adolescente, até mesmo do adulto, tá? Então, a gente vai tratar desse tema. Eu não vou me aprofundar muito sobre a temática, pode se tornar até cansativa, né? Porque ela é muito detalhada e muito cheio de termos, mas a gente vai tentar fazer um breve resumo, porque algumas mães pode ser que tenham essa situação em casa e não tenha se percebido ainda, porque tenha sido dado apenas um diagnóstico, por exemplo, de autismo ou de TDAH, e não tenha tido acesso à informação sobre a dispraxia. Pode servir como um alerta, né? De repente, para procurar uma ajuda profissional e, de repente, investigar a possibilidade de ser também a dispraxia, tá bom? Então, a gente vai estar falando, vou fechar aqui, e a gente vai estar olhando agora os slides e vamos falar um pouquinho o que é, tá? O transtorno do desenvolvimento de coordenação envolve vários aspectos, mas ele não envolve problema e deficiência cognitiva, ou seja, a gente não está falando aqui de problema de baixo QI, baixo nível intelectual, a gente não está falando disso. Quando a gente fala de dispraxia, nós estamos falando de distúrbio motor. Então, essa criança, ela tem compreensão, ela pode ter o grau de QI até elevado, ela pode ter nenhum comprometimento neurológico a nível cognitivo, mas ela tem o motor que compromete diversas facetas, diversas possibilidades de interação social, como a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, o transtorno do desenvolvimento na qual o cérebro do indivíduo não consegue ter uma performance motora adequada para cumprir determinadas atividades, mesmo tendo a inteligência e a capacidade de compreensão do ato motor. Então, a criança sabe o que é amarrar o cadarço, ela sabe o que é abotoar a blusa, mas ela não consegue desenvolver o processo, ela não consegue fazer, ela não consegue executar, tá bom? Então, é meramente disfunção motora. A gente não pode confundir essa criança que não consegue desenvolver determinadas atividades como grau de comprometimento cognitivo e aí achar que ela não tem compreensão do ato. Ela tem a compreensão, ela só não consegue desenvolver, a gente vai ver por quê, tá? A disfunção predominantemente motora, ela tem alguns comprometimentos a nível de relação com outros transtornos. Então, a gente pode ter a dispraxia associada, e na maioria das vezes a gente vai ter uma dispraxia associada a outros transtornos. Transtorno do comportamento, da aprendizagem, transtornos neurológicos, sequelas. A dispraxia pode vir depois de um acidente vascular. Então, a gente vai ter a dispraxia associada a outros transtornos. Por isso que a gente encontra muito comumente a dispraxia no autismo, a gente encontra na síndrome de Down, a gente encontra no TDAH. Por quê? Porque são outros transtornos que se relacionam e podem se amplamente comprometer, tá bom? Vamos lá. O indivíduo pode ter dificuldade para realizar
são 3 etapas que ele encontra muita dificuldade: na ideação, no planejamento e na execução. Como que vai funcionar a ideação? É a criança entender o que ela vai fazer. Então, ela compreendendo o que ela vai fazer, ela vai organizar os pensamentos para que ela sequencie a ação. Como ela não consegue fazer isso, ela não consegue idealizar, ela não consegue... Volta um pouquinho, Neu. É o 4º slide. Isso. O outro. Tá me ouvindo? Aí, pronto. Então, como ela não consegue idealizar, ela não consegue visualizar, ela não consegue imaginar esse processo acontecendo, fica difícil para ela sequenciar a ordem. Então, movimentos que para a gente é totalmente natural e até espontâneo, né? Como o ato da passada, como que a gente faz para trotar um pé na frente do outro, como que a gente sobe uma escada, como que a gente abre uma garrafa, qual a força que eu tenho que exercer sobre essa tampa para eu poder conseguir abrir. Tudo isso a gente já tem essa dimensão, essa noção espacial, essa noção de força, essa noção de peso. A criança, o adolescente, o adulto que tem dispraxia, ele não consegue fazer isso, ele não consegue organizar isso, tá? Então, a segunda coisa, o planejamento. Então, ele pode ter falha nesse planejamento de como vou fazer, como que eu vou executar tal ação, como que eu vou exercer tal movimento, como que eu vou organizar a minha fala, como que eu vou organizar a frase. Então, a criança, ela vai apresentar dificuldade nesse planejamento. Logo, na execução, vai ter falha. Então, a gente vai ver uma criança que anda com um andar meio flutuante, uma criança que tem um desequilíbrio ao caminhar, uma criança que tem algum... que a gente chama muito, né, chamava-se muito, uma criança um pouco desastrada, porque ela derruba as coisas, ela não consegue segurar com muita firmeza, ela mede o espaço, calcula o seu espaço para passar e esbarra muito facilmente. Por quê? Porque ela não tem essa noção espacial, ela não tem essa noção corporal que a gente naturalmente sabe, né? Vai passar numa porta. A gente tem a noção do nosso corpo, se a gente cabe naquele espaço físico para passar ou não. Quem tem dispraxia não tem essa percepção. Então, por mais que a porta seja larga, ela vai, às vezes, passar e esbarrar no beiral da porta e vai encostar o ombro. Por quê? Porque ela não consegue fazer um bom planejamento do ato ao passar. Então, ela executa de forma falha, tá? O movimento. Pode passar, Nil. Exemplos de dificuldades que podem acontecer são problemas na execução do movimento voluntário. Então, os movimentos que para a gente são corriqueiros, de rotina, pegar, levantar, estender a mão, levantar um objeto, né? Problemas na coordenação motora de amplo e fino movimento. Então, aqui a gente tem uma criança prejudicada na escola. Por quê? Porque ela não consegue fazer movimentos de pinça, por exemplo. Então, ela escrever, aprender a fazer os primeiros traços, seguir aqueles pontilhados, sem sair do pontilhado, para ela é muito difícil. Primeiro, pela questão de força, né? Tensionar aquele objeto, a caneta, o lápis de cor, para ela é difícil. E também firmar um traçado reto, contínuo, também por essa questão de noção espacial, tá? Dificuldade na fala, na execução de fonemas, na organização e sequenciamento de frases. Aqui a gente vai fazer uma observação que é diferente de apraxia da fala, que é a ausência da fala. Na dispraxia, a gente tem uma criança que fala, mas ela fala frases curtas, pequenas, ela economiza palavras. Por quê? Porque ela não consegue organizar
o pensamento, montar essa frase de modo que ela consiga falar uma oração completa. Então, ela reduz. Por quê? Porque é o que ela consegue conjugar. Um verbo e uma ação pronto ali, um adjetivo e um pronome juntos, porque ela reduz a quantidade que ela tem que planejar para executar uma oração. Então, ela reduz a quantidade de palavras envolvidas no discurso. Então, uma criança fala pouquinho. Quando ela fala, às vezes ela fala, mãe, por favor, eu quero água, ela vai falar, quer água. Ela vai reduzir muito o discurso, tá? E isso, às vezes, se confunde muito na hora de fazer um diagnóstico. Por isso é tão difícil fazer um diagnóstico de dispraxia muito cedo. Geralmente é um diagnóstico tardio, salvo se essa criança tiver uma dispraxia muito acentuada, né? Aquela criança que realmente não consegue segurar nem a mamadeira, ela não consegue aprender ali os primeiros passos, ela sempre está caindo. Se não for nesse nível de comprometimento, vai ser um diagnóstico tardio, porque vai se pensar em várias outras coisas antes, tá? Aí, por último, se pensa na dispraxia. As atividades de vida diárias prejudicadas. Logicamente, a gente vai ter um prejuízo nesse processo. Por quê? Abotoar, calçar sapato, amarrar cadarço, né? Guardar, dobrar uma blusa, dobrar uma toalha. A gente vai ter uma criança que não consegue executar essa sequência de movimentos. Por mais simples que seja, dobra a toalha, vamos fazer 2 movimentos, um de ponta com ponta, outra ponta com outra ponta. Ela não vai conseguir executar esse sequenciamento. Lembra que a gente falou que ela tem dificuldade na imaginar, planejar e executar, tá bom? Ok. Problemas na organização espacial. Então, a gente vai ter uma criança que pode estar apresentando dificuldade em alturas, desequilíbrio, aquela criança que não consegue brincar, por exemplo, num pula-pula, num balanço, não consegue pular corda, pular uma amarelinha, fazer um circuito, que é uma das coisas que a gente faz bastante com nossos filhos, né? Principalmente quem tem mãe de filho autista, a gente gosta de praticar o circuito justamente para trabalhar essa questão do equilíbrio, percepção corporal. Então, essa criança vai ter muita dificuldade, tá? Na execução desses movimentos de forma espontânea. Dificuldades na organização do pensamento, a gente vai encontrar lentidão na execução dos movimentos. Então, mesmo que ela consiga, por exemplo, subir a escadinha do escorrego no parquinho, mesmo que ela consiga fazer isso, comparado às outras crianças, você vai perceber, observando, num parquinho cheio de crianças típicas, que ela vai executar o mesmo movimento com mais dificuldade, mais lentamente. Por quê? Porque ela demora mais tempo para processar e executar esse processo que é tão natural para a gente, de planejar quem vai na frente, o pé, qual o movimento que ela faz, tá? Então, a gente tem aí crianças com dificuldade para aprender a segurar o talher, né? Então, demora bastante para poder aprender a comer sozinho, alguns não conseguem executar esse movimento. Então, são crianças que têm debilidades em diversas áreas. Pode aparecer em várias ao mesmo tempo, como pode aparecer apenas em uma, 2 situações, tá? E isso vai variando conforme a criança. Qual a nossa... Próximo, Neu. A nossa maior preocupação, quando a gente vai trabalhar isso tudo, né, e todas essas questões que eu levantei aqui, devem ser trabalhadas de forma multiprofissional, né? Então, a gente vai ter fono, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, né, a psicóloga, todos esses profissionais envolvidos, psicopedagogo, todos esses profissionais envolvidos de forma multidisciplinar, trabalhando em favor dessa criança, justamente porque todas essas questões vão afetar a vida social, a autoestima dessa criança. Essas crianças que têm dispraxia não necessariamente têm autismo, né? Então, essas crianças que têm dispraxia tendem a se isolar, tendem a não brincar em conjunto, não realizar esportes na escola, justamente por serem, digamos, para a turma, para os amigos,
desajeitada, não consegue correr, não consegue chutar uma bola, não consegue executar movimentos que são tão natos quando a criança é muito pequenininha, jogar, né, pegar uma bola e arremessar, não consegue executar esses movimentos, então elas acabam se isolando, né? Então a gente precisa estar muito atento para isso, para essa questão emocional que vai vir junto, essa carga emocional que vai vir junto com essas debilidades que a criança tem. Então, afeta a autonomia, afeta o desenvolvimento escolar. Então, tudo isso preocupa muito a gente enquanto pais, enquanto educadores, enquanto profissionais de saúde, para que a gente possa melhorar e ofertar para essa criança uma melhor qualidade de vida a curto e longo prazo. Eu falo curto porque a gente vai ter desenvolvimento e a gente vai conseguir conquistas graduais, né? Com todos esses profissionais envolvidos, e eu vou dar para vocês quais os olhos agora que a gente vai poder fazer o suporte para que todas essas terapias tenham maior efetividade e que o corpo responda de forma mais adequada aos estímulos externos. Porque todos esses estímulos que a gente faz com terapia são estímulos externos. A gente precisa que o corpinho dessa criança responda adequadamente aos estímulos externos e assim ela consiga ter maior proveito das terapias, ter maior proveito do tempo que ela faz aqueles procedimentos, os treinamentos, as repetições que a gente executa em casa. O papel da família é fundamental. A gente precisa trabalhar os nossos filhos em casa, trabalhar todas as didáticas, ser realmente um trabalho em conjunto com os terapeutas. A gente não está isento desse papel todos os dias, tá? Então, vamos ver agora quais os olhos a gente consegue dar suporte. E é muito interessante, porque eu fiquei muito feliz quando esse óleo chegou no Brasil. Pode mudar, né? Eu fiquei muito feliz, que eu falei, agora sim, tá na hora da gente falar do tomilho. Esse óleo, ele é incrível, existem muitos estudos, existe uma publicação feita de um estudo realizado com 15 crianças com dispraxia, com o uso de ingestão do tomilho, junto com altas doses de DHA, que é uma coisa que a gente do mundo do autismo já conhece muito bem, né? Que é o nosso ômega. Então, doses do tomilho junto com o ômega com DHA alto, né? Tiveram resultados significativos nas áreas de destreza, equilíbrio, coordenação, motores finos, que é tudo que a gente precisa, principalmente para desenvolvimento escolar, né? Para essa criança poder acompanhar o rendimento escolar das outras crianças na sala, tá bom? Então, com o tomilho, a minha dica para vocês é que a gente trabalhe. Se essa criança toma cápsula, a gente fazer uma prescrição adequada para essa criança, para ingestão, em conjunto com o ômega que ela toma, tá bom? E fazer, se essa criança não toma cápsula, a gente fazer a diluição para aplicação tópica em conjunto com outros óleos. O interessante é a gente falar que ele está no nosso querido e amado DDR, né? Então, a gente encontra ele no DDR. Por isso é tão importante quando a gente fala do uso do DDR, não apenas para crianças que têm comprometimento de apraxia, por exemplo, porque a gente tem o tomilho trabalhando em diversas questões motoras, sensoriais e de amplitude. Então, a gente consegue, através do uso tópico, usando lá o DDR, que a gente falou na aula que a gente tem gravado aí no canal da Neu, quem não assistiu, assiste. É muito interessante porque o tomilho está lá e é um suporte incrível para nós. E agora a Doterra trouxe para o Brasil. Isso é incrível. Para as mães que têm dificuldade, que têm os filhos, que têm os adolescentes ou até mesmo adultos que têm dispraxia, fazerem uso do tomilho vai ser muito bom. O próximo óleo que eu quero falar com vocês é o manjericão, tá bom? Este é um óleo estimulador para os nervos do córtex
sistema adrenal e possui funções antiespasmódicas. Então, o que a gente vai fazer com esse óleo? Massagens. A gente vai trabalhar com ele diluído e vamos trabalhar massagens. Quem tem filhos com síndrome de Down sabe que precisa de muita massagem muscular, trabalhar bastante a musculatura deles, né? Até mesmo por uma questão de flacidez, por uma questão de falta de tônus muscular. Então, a gente trabalhar com manjericão vai ser incrível. Vamos trabalhar, fazer massagens neles, diluir, respeitar a questão da diluição, a proporção com relação à idade, mas vamos lançar mão de usar o manjericão como um antiespasmódico, um facilitador para as questões dos nervos periféricos das nossas crianças, dos nossos filhos, tá bom? Outro óleo muito interessante, muito bom da gente trabalhar é o Peppermint. O Peppermint ele tem ação potente em lesões neurológicas, muitos estudos já publicados, atua sobre a bainha de mielina, proporcionando estímulos nervosos, excelente para ser usado na banheira ou furores de bebê e crianças com dispraxia. É óbvio que a gente não vai dar um banho de peppermint para dormir. A gente está falando, acordou, vamos fazer aquele banhozinho relaxante e ao mesmo tempo estimulante para essa criança sair e fazer terapias, ela fazer o circuito em casa, a gente fazer atividades, trabalhar essa musculatura. Então, a gente vai fazer esse banho com o peppermint, tá? Massagens com ele também é muito interessante para a gente poder estar estimulando esses músculos, essas terminações, membros inferiores, membros superiores. Muito interessante a gente trabalhar com ele. A única ressalva que eu faço são com as questões de crise convulsiva, tá? Mesma coisa, nem coloquei aqui o alecrim, mas a mesma ressalva eu faço para os pais que têm filhos já com diagnóstico, né, de questões de convulsão, epilepsia. Aí a gente não vai lançar mão de usar, tá? Aí você lança a mão num manjericão, tá bom? Agora o nosso querido e apaixonante olíbano, o rei dos olhos. Quando usado nos pontos ideais da reflexologia, é capaz de atuar sobre lesões cerebrais, estimular a resposta motora positiva em casos de dispraxia. E aqui eu ainda expando um pouquinho mais, AVC, acidente encefálicos, a gente vai ter aí uma evolução, um ajuste neurológico desses pacientes. Então, quem tem familiar que passou ou teve AVC, que teve algum comprometimento neurológico ou por causa de um acidente, então lance mão de usar o olíbano. Hoje, quem faz parte dos meus grupos de WhatsApp viram um testemunho muito lindo que hoje postaram lá, menos de 30 dias, né, a gente fazendo acompanhamento com os olhos para tratamento neurológico, a gente teve um avanço. Uma senhorinha que não falava voltou a falar, gente. Isso é incrível, sabe? Depois de um AVC. Então, assim, é muito, muito gratificante, é muito lindo a gente perceber isso. E a gente vivenciar essas experiências com os nossos filhos, não tem preço, não tem preço, é realmente extraordinário. Lance mão de usar o olíbano diariamente no seu filho, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, aplicação no GV20, tá? Não precisa se preocupar com a questão da diluição, mas se quiser diluir, porque às vezes a criança tem sensibilidade, até sensibilidade da questão mesmo tátil, né, do líquido, então você pode passar uma gotinha junto com óleo de coco, só para diminuir ali o incômodo dele de sentir o óleo e massagear, passar a mão para ver se ele disfarçar um pouco ali que está mexendo. Algumas crianças têm muita sensibilidade na cabeça, então, mas não deixe de trabalhar esse ponto. Esse ponto traz muitas respostas e respostas rápidas, tá bom? Agora vamos falar desse olhinho que é pequenininho, mas é poderoso. O sândalo, ele é bem pequenininho, mas o poder dele é muito grande. Óleo essencial que vai dar um suporte ao sistema muscular.
dando tônus, fortalecendo os movimentos, dando suporte ao sistema músculo-esquelético para que desempenhe funções com maior habilidade. Então, a gente vai trabalhar fazendo massagens. Então, a gente pode conjugar alguns desses óleos que eu estou citando aqui e fazer sinergias para a gente estar massageando, tá bom? Com óleo de coco, tá? Então, se essa criança não tiver sensibilidade ao óleo de coco, você pode lançar mão de outro óleo vegetal 100% puro e realizar essas manobras de massagem, tá? Não é muito comum para as mães de autistas executarem massagem, por isso que eu estou frisando muito isso. É muito importante. Não tem a ver com o assunto, mas, por exemplo, uma criança com marcha equina. Então, é interessante essa mãe lançar mão desses óleos também, como relaxante dessa musculatura e trabalhar essa questão dos nervos periféricos, tá? Para que essa criança consiga, através dos óleos e das terapias, melhorar essa marcha, tá bom? Então, a gente pode usar os óleos essenciais a nosso favor com massagens terapêuticas. As mães Down fazem isso muito lindamente, já faz parte do dia a dia delas. E eu quero lançar o convite para que as mães TEA comecem a executar massagem nos seus filhos também, tá bom? Próximo que a gente vai falar, e eu acho que é o último, mas não menos importante, que é o lemongrass, tá bom? O lemongrass, ele é capaz... Cadê você? Ele é capaz de atuar em casos de paralisia e fadiga muscular. Vai dar suporte principalmente durante as terapias de psicomotricidade, evitando estafa muscular, possibilitando a terapia ter mais resposta motora e ter um rendimento e aproveitamento. Então, o que a gente vai lançar mão do lemongrass? Durante as sessões. É interessante conversar com o terapeuta, principalmente aquelas crianças que vão para centros de psicomotricidade. Então, você leva o seu rolãozinho e quando a terapeuta for executar os alongamentos, os estiramentos nas perninhas, nos bracinhos, quando for fazer rolamento, você propõe à terapeuta para que use em conjunto os olhos, porque vai simplesmente potencializar todo aquele processo terapêutico que ela está desenvolvendo. Vai facilitar com que haja uma resposta motora. Então, vai evitar que essa criança fique fadigada, cansada, estressada de estar ali fazendo repetidamente aqueles movimentos. Ele vai trabalhar tanto o emocional, que a gente sabe que esse óleo ele tem nos dá a sensação muito de aconchego, de colo de mãe, nos remete à memória materna, então nos dá segurança, sensação de bem-estar, isso tudo durante uma terapia. E ele tem a ação física de ser o quê? Um óleo que vai favorecer toda a terapia, evitando uma fadiga muscular dessa criança que está passando por um processo ali de incentivo motor, né? O profissional a todo instante ali exercitando, é uma academia para aquela criança. Então, esse óleo vai ajudar os músculos dessa criança a não ficarem fadigados e vai dar para ela uma sensação muito boa durante a terapia, tá bom? Então, essas são as minhas dicas para vocês com relação à dispraxia. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. O assunto ele é muito interessante. É um assunto que poucas pessoas falam porque ele se confunde muito, principalmente no início ali, 3 anos, 4 anos. Às vezes as mães ficam apenas com o diagnóstico de autismo. O profissional não investiga mais a fundo. A família, às vezes, não tem acesso à informação de saber que existe também o transtorno do desenvolvimento da coordenação. Então, fica achando que todo o comprometimento que aquela criança não consegue desenvolver na escola, não consegue realizar atividade, não consegue evoluir na terapia, é apenas por conta do autismo. E, às vezes, não. Pode ter uma comorbidade associada, que é a dispraxia.
E se você souber que é isso, você pode ajudar o seu filho, você pode lançar mão de outros artifícios, de outros mecanismos para ampliar a terapia dele, ampliar o olhar sobre aquela debilidade e proporcionar para ele melhores recursos, tá? Então, com muito carinho que eu deixo para vocês esses olhos. Eu fiquei realmente muito feliz quando o Tomilho chegou no Brasil, porque ele é muito poderoso e saber que ele é capaz de atuar junto com o Ômega nessas questões é um salto muito grande, tá bom, gente? Muito bom. Neu, com você. Bom. Conseguiram me ouvir? Conseguimos, foi muito bom. Josi, você consegue escrever seu Instagram aqui no bate-papo? As pessoas estão perguntando. Tá, um minutinho. Que eu tô pelo celular, gente. Muita calma com a Josi. Tá. Oi. Qualquer coisa eu escrevo aqui. Eu vou olhar no Instagram e eu escrevo. É Josileide _Andriola. Estou colocando aí. Vê se foi certinho. Foi certinho. Muito bom, Josi. Amei. Muitas coisas interessantes. Essa questão do apoio à musculatura, apoio à questão neurológica também, né? O estímulo dos nervos. Achei bem interessante. E, Josi, você acha que utilizar esses óleos também vão ajudar na apraxia da fala? Então, para a apraxia da fala, a gente tem o DDR, que ele é bem completo, e a copaíba, que eu sou apaixonada pelo combozinho que eu sempre falo para as mães, né? Que é o DDR, a copaíba, reforçar o olíbano e o sândalo e o spearmint. Então, esses 5 aqui a gente consegue trabalhar a apraxia da fala, mas a apraxia da fala realmente é outra coisa. Apesar dos nomes serem parecidos, por causa do sufixo da palavra, mas são coisas diferentes, tá bom? Aí, por isso que eu distingui. A gente separou a questão da fala, quando a gente fez o vídeo do DDR, que a gente se aprofundou nessas questões, que não necessariamente uma criança que tem comprometimento de fala, ela tem a dispraxia, tá bom? Então, são 2 vertentes diferentes. Mas se a gente lançar a mão do DDR, a copaíba, o olíbano, o sândalo e o spearmint, a gente tem aí um tratamento bem efetivo, bem efetivo. Eu tenho tido respostas muito positivas dos meus pacientes. Eu tenho pacientes leves, moderados e severos. Cada vídeo que eu recebo, principalmente dos severos, eu fico muito emocionada. As mães que são minhas pacientes, elas sabem disso, eu choro junto, porque é um crescimento, é uma evolução que só quem vive isso dia a dia e sabe a limitação que e como é difícil a gente ver um mundo com tanta falta de acessibilidade, é muito bom a gente ter avanços. E eu falo para elas, festejem e comemorem. A gente fica, às vezes, esperando um muito grande de uma vez e esquece de perceber detalhes que começam a acontecer, né? A jornada toda é interessante, então a gente precisa se aperceber dia a dia. Por isso que eu falei, façam massagens, experimentem, principalmente as mães de autistas, experimentem lançar a mão dessa técnica. A gente usa muito comumente Rolon. Rolon a gente usa todo dia, toda hora. Mas vamos lançar a mão das massagens. Algumas mãezinhas que são pacientes minhas, às vezes me ligam desesperadas e falam, vamos lá, vamos fazer uma massagem nas mãos. E ensino para elas uma sequência para a gente estar fazendo. Em 2, 3 minutos elas me ligam, Josi, olha só o que está acontecendo, e me manda foto e tal. Eu falo, gente, vamos lançar a mão das massagens. A alopatia, ela entrou tão firmemente na nossa mente que tudo a gente acha que para funcionar a gente tem que beber. E não é necessariamente isso. Então, Josi, eu vou beber, eu dou que óleo para beber. Eu falei, calma, não, tem várias coisas que dá para a gente fazer. E a massagem é uma delas. A gente tem muito sucesso com massagens. Perfeito. A aplicação do DDR na coluna, ela tem sido bem eficaz, né? Você utiliza quantas vezes por dia? Umas 3 vezes por dia?
3 vezes ao dia. Os locais que eu recomendo, atrás da orelha, coluna, pelo menos até a região do cóccix, porque aí a gente trabalha o chakra basal também, a gente aproveita o embalo e já começa a trabalhar outras questões. E sola dos pés. Algumas mães não conseguem fazer a dos pés porque por questão de sensibilidade da criança, muitas têm sensibilidade na cabeça, outras sensibilidade na planta do pé. Então a gente vai adaptando, né? O importante é a gente ir ofertando o olho, tá? Existem locais que vão receber com maior porosidade da pele, sim, mas se não é possível por causa das questões daquela criança, a gente vai lançar mão de outros lugares e vai conseguir ter sucesso. Perfeito. O pessoal está perguntando quais são os óleos: DDR, Olíbano, Sândalo Havaiano, Copaíba e Spearmint. Aí, Isso. a quantidade de gotas vai depender da idade da criança, né, Josi? Olha, gente, a questão das gotas, eu sempre falo nos grupos, vai depender de várias questões. Vai depender da idade. Às vezes, não só da idade, mas desse comprometimento dessa criança. Às vezes, eu pego crianças muito obesas, crianças de 2 anos com 30 quilos. Aí precisa usar mais. Então, assim, então é tudo muito pensado. Eu acredito muito na personalização. Aquele vídeo do DDR nosso tem uma receita coringa ali, mas o pai e a mãe tem que fazer um filtro ali e se adaptar, tá? Porque a gente põe ali uma receita coringa, mas a gente precisa olhar a realidade da sua criança, tá? Exatamente. Então, tem o grau de comprometimento. Então, ali a gente está falando de 5 óleos que atuam se complementando. Então, a gente vai variar a dose entre eles. A gente não vai ficar 10, 10, 10, 10, 10. Não, porque a atuação deles, quimicamente, quando eles se juntam, a gente precisa de uma sinfonia, né, Nelo? A gente precisa montar uma sinfonia, uma orquestra muito bem pensada. Então, essa questão de doses, pessoal, eu realmente não vou ditar aqui, ainda mais que isso aqui vai soltar no YouTube. A gente vai trabalhar de acordo com a debilidade e com a necessidade dessa criança, tá? Então, conversem comigo no privado, pode ser? Basicamente, gente, vocês podem usar todos esses óleos de forma aromática, colocar no difusor, usar de forma tópica, fazer massagem na coluna, nas solas dos pés, colocar na nuca da criança. Você pode usar tanto a sinergia, como a Josi está falando, né? Você misturar as gotas e variar, inclusive usando a sua intuição como mãe, de acordo com cada óleo essencial vai proporcionar para a criança, né? Alguns mais aterradores, outros mais leves, para dar mais leveza para a mistura, como o Spearmint, ele traz essa leveza, né, para a mistura. Como você pode aplicar também em camadas esses óleos, tá? Você pode colocar, por exemplo, um dia o Spearmint no difusor e nos outros dias você pode colocar a Copaíba e ir alternando a aplicação tópica, a aplicação aromática. Então, assim, muitas vezes a gente fica preso, né, Josi? Tem que ser... O que acontece? Mas isso é a sina da alopatia, amiga. É assim. A gente fica naquele 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Parece que o óleo virou antibiótico. E não é isso, gente. O óleo veio para dar liberdade. A gente precisa sentir paz ao realizar. Até a conexão. Eu trabalho muito isso com as mães que são minhas pacientes. A conexão mãe-filho, a conexão pai-filho, durante o processo do uso dos óleos, faz parte da terapia. Então, realizar o toque na criança, manusear essa criança, conversar com ela durante o processo, mostrar o óleo, mostrar o que você está usando, qual óleo você está aplicando. Vou passar... Dá para ele sentir. Isso tudo é terapêutico. Tudo isso faz parte do processo. Não é só chegar nas costas e aplicar como a gente faria com uma pomada, com corticoide, com anti-inflamatório. Todo o processo envolvido no ato de usar o óleo já é terapêutico. Então,
durante a aplicação, conta para o seu filho, pergunta o que ele sente, e olha, isso aqui vai te ajudar. E já vai falando para ele para que é, como que ele se sente, pergunta. Muitos deles vão te indicar, quando estiverem desregulando ou sentindo a necessidade, eles vão sinalizar. Na verdade, todos eles sinalizam, eles pedem. Eu ensinei técnicas de meditação e quem estiver fazendo, quando o filho estiver sentindo desregulado, ele vai falar assim, mãe, peixinho. Quem é dos grupos sabe. Por quê? Porque precisa regular, precisa fazer a inalação. Então, eles sabem que faz bem para ele, mas você precisa partilhar isso, você precisa explicar o que você está usando. Não simplesmente de forma mecânica aplicar. Ele precisa entender, por mais que seja, não seja uma criança verbal, por mais que seja uma criança que ainda não se expressa, de vida. Ele tem o cognitivo preservado, ele está entendendo o que está acontecendo e você está dividindo com ele. O toque é muito importante durante as terapias, manusear a criança. Gente, isso tudo faz uma diferença enorme, enorme. Tá? Principalmente para autistas que precisam de contenção. Que tal na hora de fazer a contenção, que você precisa fazer a contenção daquelas crianças que precisam ser comprimidas para regular, você lançar a mão de se aplicar um óleo, um balance, um serenity em você. Não se preocupa com ele, em você. E você vai acolher essa criança, você vai realizar a terapia de contenção e ele vai inalar através de você. Você vai ser o difusor dele. Olha só, muito rápido, porque não dá tempo de tu ligar o difusor. Se desregular, não dá tempo de tu ir lá, botar água e tal. Você pega aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá e faz a contenção. Dura minutos aquela contenção. E ele tá inalando. E você tá ali, realizando terapia. Tá bom? Exato. Muito bom. Nos permite, pode usar em criança com epilepsia? Pode. Não tem... Sim, essa pergunta é unânime, sim. Não tem problema, não. Fica gravado aonde? Vai ficar gravado no Vimeo. Por que eu não vou colocar no YouTube? Senão, essa palestra, gente, tá maravilhosa, né? Se eu colocar no YouTube, pode chamar muita atenção. E como a gente está falando de termos, a Anvisa pode olhar e falar, não, entendeu? Estão tirando a Ritalina aí, os outros remédios, as outras coisas. Ô, Josi, ficou mudo aí o seu. Isso aí a gente precisa deixar fechadinho. Deixa eu ligar o seu som aqui, ligar o seu microfone. Agora... Eu tô falando, deixa chegar o meu DR. Aí a gente vai poder falar. Isso. A gente precisa preservar isso para não, né? A gente não precisar botar, ótimo. Tirar, né? Então, assim, vai ficar fechado, vocês vão poder estudar, ver de novo, quantas vezes quiser, dentro do Vimeo, né? Eu vou colocar num link privado, tá bom? Qual óleo? Tem crianças que andam na ponta do pé, né, Josi? A marcha equina. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Depois a gente faz um treinamento sobre isso, a Josi. Porque é muito bom. Mas, assim, já podem lançar a mão das massagens e depois vão contar pra gente. Conta lá pra Neu no Instagram dela, conta pra mim, entendeu? Quais os sucessos que você teve fazendo e realizando massagem. Tá Sim. Bom? Vetiver, vou dar uma dica, ó, faz massagem com vetiver, faz massagem com cedro, lá no calcanhar de Aquiles, tá bom? Pode pôr na proporção 1:1 de óleo de coco, porque o óleo de coco só vai ser realmente um carregador, porque são óleos que são muito, muito generosos, muito delicados e não vão causar nenhuma irritabilidade. Mas para não exalar com muita facilidade e você também conseguir fazer uma massagem por mais tempo, porque senão o óleo vai absorver rápido, você põe 1:1 de óleo de coco, vetiver, cedro, depois me conta. 1:1 que a Josi fala é 1 gota de óleo para 1 gota de óleo carreador, 1 gota de óleo essencial para 1 gota de óleo de coco pressionado, né? A Mariana está perguntando onde você usa o blend da fala, né, que ajuda na questão da fala. Igual o DDR?
O blend da fala tem o DDR. DDR, a copaíba, o spearmint, o sândalo e o olíbano, que a gente põe o olíbano de novo. Apesar de ter lá no DDR, a gente gosta muito dele. A gente bota de novo. Mistura e já faz uma coisa só. Sim, sim. Então, fantástico. A Ju está perguntando como aprenderíamos melhor sobre a dosagem em relação ao peso da criança. Então, fala. Não é que é sobre o peso. Mais uma vez, a gente não pode transformar os óleos nos alopáticos, sabe? Aquela tabelinha que você pega na bula. Para cada peso, tanto de ml para beber. Não é essa a proporção que eu quis dizer. Eu quis dizer, tem coisas que é muito gritante. Imagina, uma criancinha de 2 anos que tem 30 quilos, gente. Acho que o meu tem 16 quilos, o meu de 2 anos. 13 ou 14 quilos, não chega nem a 16. Então, você tá entendendo? Depende. A gente tem crianças aí tomando certas medicações e adquirindo compulsão alimentar. E a gente já pega essas crianças nesse processo lá na frente, já obesos e com vários comprometimentos, que são sequelas das medicações, e a gente não vai poder tratar como aquela que não. Eu tenho muitos que não iniciaram com alopáticos e tem comprometidos e a gente está trabalhando. O olhar vai ser de um jeito. O olhar para uma criança que já está dependente quimicamente de medicação e a gente vai precisar entrar junto com esse profissional neuro ou o psiquiatra num processo de desmame, vão ser outros. E eu não estou nem só falando da questão do blend da fala, mas, por exemplo, uma criança que toma remédio para dormir há anos, 3, 4 anos, não vai ser o mesmo estilo de prescrição que eu vou fazer para uma criança que nunca tomou medicação e tem o distúrbio do sono e a gente vai iniciar com os olhos. Sabe, essa criança está pura, o sangue dela está puro, ela não tem vícios ali no organismo. Então, vai ser muito mais fácil a gente trabalhar do que uma criança que a gente vai iniciar um desmame. É totalmente possível, gente, a gente conseguir fazer desmame, a gente entrar com óleos essenciais e ter sucesso. Eu sempre falo, não é milagre, é persistência e constância. A gente consegue sim, consegue. É óbvio que não é para ninguém sair tirando a medicação, a gente faz um processo com o profissional que acompanha essa criança. Mas é possível. Mas aí você há de convir que a forma que eu vou fazer um tratamento de distúrbio de sono para uma criança que toma remédio para dormir é diferente de uma que nunca tomou. Por mais que você diga para mim, não, meu filho não dorme bem à noite, eu passo a noite acordado, mas é outro organismo, entendeu? Até questões de comprometimento de fígado. Eu trato muito comprometimento de fígado. Então, a preocupação, o pai chega para mim, eu quero um blend para sono, para isso. Aí eu vou ver o histórico da criança, eu preciso dar um suporte para o fígado. Porque a criança está com comprometimento. Então, é assim. Aqui está perguntando os olhos para contenção. Pode ser o Balance, o Serenity, né? Sabe como você vai descobrir isso? Se você partilhar os seus olhos com seu filho, gente. Você vai descobrir qual é o valor olfativo que ele mais valoriza. Sabe aquele momento que você está, de repente, não achou nada para fazer de lúdico com a criança, já gastou todos os brinquedos e brincadeira que tinha para fazer? Vamos olhar os olhos, vamos abrir um por um, vamos ver o que ele vai dizer, o que ele vai sentir, qual o olhar que ele vai expressar. Você já sabe. Aí você já vai lançar a mão daquele óleo que trouxe um certo conforto para ele quando ele estava bem. A gente precisa criar memórias olfativas. Se eu fizer uso de um óleo maravilhoso só no momento da crise, você há de convir comigo que ele vai relacionar a memória olfativa da crise, do mal-estar, da desregulação com aquele óleo. E aí você vai falar para mim, Josi, eu usei o Serenity, mas não deu certo. Toda vez que eu uso, não adianta, ele não fica. E ao contrário, ele tomou aversão pelo óleo. Mas é claro, você lançou a mão do óleo, você só apresentou para ele aquele óleo no momento de dor, de dificuldade para ele. Ele vai relacionar. É igual aquele cheirinho de bolo assando, que a gente fecha o olho e lembra da casa da avó e tudo. Traz memória. O sistema límbico é um sistema de memória emocional. Então, a gente precisa criar isso antes, trabalhar isso antes. A gente não pode trabalhar só nas crises, a gente precisa antevê-las, a gente precisa fazer antes.
tá bom? Então, esgotou o material que tinha para brincar com a criança aquele dia, apresenta os olhos, abre 5, abre 6, vamos cheirar, vamos ver, vamos perceber, e aí você vai ver qual ele se identifica mais, e na hora que ele estiver desregulado, alguma coisa, você vai lançar a mão, tá? Então, essa cartela vai variar, tá bom? É importante ter atenção a isso mesmo. Você nunca pode incluir um óleo essencial a primeira vez em um momento de crise. A criança está com crise, você já coloca a lavanda de primeira, a criança nunca cheirou a lavanda. Ela vai estar na crise, ela vai inalar a lavanda, vai ligar a lavanda àquele momento de crise. Então, sempre no momento calmo, quando a criança está no banho, quando a criança está se divertindo, tá? Como a Josi falou, acabou de fazer as atividades, está lá relaxada. Aí você inclui o óleo a primeira vez. Sempre a primeira vez tem que ter essa atenção, né? E aí você pode trabalhar com o Balance, o Serenity, ou com outros que você incluiu ali, que você viu que ele gostou, que teve uma reação boa. Gente, bergamota é incrível. Crianças se identificam muito com bergamota, crianças que gostam de frutas cítricas, sente muito bom. O Wild Orange, gente, é maravilhoso para trabalhar isso. Mas é o que a gente está falando. Você tem que apresentar essa memória olfativa antes, tá? Para ficar mais fácil, para ficar menos doloroso o processo e regular mais rápido. É um segredinho, regula bem mais rápido. E saber a hora de colocar, né? A pessoa está perguntando aqui se vai disponibilizar o link no grupo. Porque o nosso grupo é das pessoas que já estão na doTERRA, já estão usando os óleos essenciais. Vanessa, você precisa falar com quem convidou você para estar nessa reunião. A pessoa vai te explicar, tá bom? A questão de você reassistir essa reunião, tá bom? E de ter todo o suporte na utilização dos óleos essenciais, tá? Qual seria o óleo para o fígado da criança? Minha neta não dorme com lavanda, serenity, bergamota, vetiver. Qual seria o que eu posso usar agora? Então, para o fígado, depende ao que a criança tem no fígado, né? Pode ser 1 milhão de coisas. Um óleo muito bom, que assim, ele trabalha muito essa questão do metabolismo do fígado, é o gengibre, tá? Mas o que acontece? Uma criança que você tá dizendo aí para mim, que você já tentou vários óleos aí, eu acho que 5 ou 6. Eu preciso ver como tá a questão intestinal dessa criança, tá? Eu preciso ver questão fungo, parasita, porque isso tudo está relacionado, gente. A nossa conexão intestino-cérebro, ela é real. Ela não é coisa que a gente da terapia alternativa está falando, não. A ciência já cansou de martelar isso, só não vê que não quer. A gente é o que a gente come. Isso nunca foi tão real quanto agora. Então, assim, a gente precisa ter atenção a isso, porque fungos e parasitas causam hiperatividade. Fungos e parasitas causam insônia, transtornos, agitação, agressividade. Então, a gente precisa ver essa criança como um todo, de repente, tratar questões intestinais que estejam relacionadas. Falta de ômega 3 e magnésio também, né? Sim. Então, essa questão alimentar, essa questão de suplementação, isso é real, gente. Não há como a gente fugir disso. Até porque eu sempre falo nos grupos, mesmo se eu comer tudo num prato de comida, tudo que eu preciso num dia, se eu conseguisse colocar no prato, eu não teria os nutrientes que o Google diz para mim que aquele alimento tem. Foi-se o tempo que o solo permitia que aquele alimento tivesse aquele nutriente. O Google diz que a cenoura tem, mas a cenoura que a gente está comendo não tem aquilo que a cenoura do Google tem, não, gente. O solo não sabe? tem. Lá, o orgânico, da roça, daquele lugar bem distante, que não entra em contato com o solo contaminado, que não é um solo de monocultura, sabe? Não é um solo onde cria soja, milho, transgênico. Aí, talvez eu tenha essa cenoura. Quer ver coisa que a gente não tem no nosso solo? É o que a Neu está falando, a gente não tem magnésio no solo. Não adianta eu dizer que um alimento tem magnésio se o solo da gente do Brasil não tem. Pode plantar aqui que não vai ter magnésio, entendeu? Então a gente precisa também atentar-se a isso.
Porque às vezes a gente pega aquela listinha, ah, eu vou comer isso, 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 que isso tem esse nutriente. Mas será que tem mesmo? Porque o que a gente está comendo hoje em dia tem mais agrotóxico do que nutriente. Verdade. Total. Muito bom, Josi. Quero te agradecer pela sua generosidade, pelo seu tempo, pela partilha. E todo mundo que está aqui também, agradecer a presença de todos. Convido vocês a conhecer o mundo dos óleos essenciais. Quem ainda não conhece, fala com a pessoa que te convidou para essa reunião, que a pessoa vai te orientar, né? Então, espero que todos tenham aprendido bastante com a partilha da Josi, tenham feito suas anotações, tá? E nós voltaremos aí logo em breve com outras reuniões. Agradecer a presença de todo mundo. Estou olhando quem está na reunião. Sempre passo o olho aqui, vejo todo mundo e gravo. Tá? Mas, gente, muito obrigada, viu? Fala alguma coisa, Josi. Ah, eu queria convidar para me seguirem lá no Instagram, gente. Isso. Vai lá. Ela já postou Josileide. Quer escrever de novo? Deixa eu ver aqui. Uma arte isso aqui, fazer com... Terminou rápido, né? Tudo que é bom termina rápido. Olha lá, ó, só bota o arroba na frente. Arroba Josileide _Andriol. Isso aí. Tá bom, gente. Então é isso. Deixa eu tirar uma foto aqui. Eu nunca lembro de tirar, né? Mas hoje eu lembrei. Peraí, deixa eu colocar uma foto aqui pra gente, pra você, pra sair todo mundo aqui no meu Insta. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, deixa eu interromper compartilhamento. Agora sim. Aqui. Vou tirar print. Deixa eu tirar da outra tela também. Da outra. Show, meus amigos. Beijos. Fiquem com Deus. E nos vemos lá nos grupos e no próximo vídeo. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigada, Josi. Tchau.